Oi, meus amores do meu YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco como eu era como criança, gente. Vocês veem essa carinha assim, toda delicadinha, gente, vocês não sabem como eu era arteira. Gente, mas eu fazia arte. Eu era, sabe, muito arteira, daquelas pessoas que não poderia deixar, tipo, um minuto sozinha que já fazia arte. E aí, como antigamente não é igual hoje, que hoje você não pode dar um tapa numa criança, porque senão já vem conselho tutelar, e uma coisa e outra, e aquela bagunça toda. Antigamente não, gente. Os nossos psicólogos era a Havaiana 37 da minha mãe. Gente, minha mãe era braba, mas isso não me impedia eu e meus irmãos de fazer arte, de fazer bagunça. Só que eu, dentre os 5, era a pior. A pior. E era a que mais apanhava. Qualquer coisa eu apanhava, mas eu hoje em dia eu agradeço um pouco de ter apanhado, né? Porque hoje eu tenho uma índole totalmente diferente, sou uma pessoa diferente, bem educada. Então isso é graças à minha mãe. Mas naquela época eu queria, tipo, sabe? Nossa, mãe, minha mãe era. Eu raivava com a minha mãe, sabe? Minha mãe me batia, eu já ficava brava com ela. Aí, assim, quando eu era na minha pré-adolescência, eu parava de conversar com ela, né? Quando eu era criança, aí se parasse de conversar, aí que eu apanhava mais ainda. Mas na minha pré-adolescência, eu ficava com raiva dela, assim, dias sem falar com ela, 3, 4 dias sem falar com ela, por causa que ela me batia por coisas erradas que eu fazia, mas naquela época eu não entendia. Eu saí de casa muito cedo para trabalhar. Eu saí de casa com 12 anos para trabalhar para fora, na casa dos outros. Eu trabalhei na casa de uma mulher, lembro como fosse hoje, cuidava de 2 crianças e fazia comida, lavava, passava, cozinhava com 12 anos. Não sabia nada, sabe, fazer. Minha mãe tinha que escrever no papel como fazia comida. E eu chegava lá e fazia do jeitinho que minha mãe ensinava. Mas eu queria ganhar meu dinheiro. Desde cedo, eu sempre quis ganhar meu dinheirinho. E ajudar dentro de casa. Porque a gente era fraco de situação, né? Meus pais não tinham condição de me dar as coisas que eu queria. E estava entrando na adolescência, queria comprar as coisas que adolescente gosta de comprar, sabe? Roupa, maquiagem, essas coisas, andar arrumadinha, ir na sorveteria, e meus pais não tinham condições de dar pra gente isso, né? Nem pra mim, nem para meus outros irmãos. É tanto que todos os meus irmãos saíram muito cedo de casa pra trabalhar. Aí, gente, quando eu era mais novinha, assim, eu não trabalhava ainda pra fora, olha, vou contar algumas das minhas presepadas que eu fazia. Agora eu dou risada, mas na época eu levava cada taca. Gente, eu era assim daquelas meninas que matava a aula, sabe? Naquela época, matar a aula era muito. Era uma coisa muito séria matar a aula. Aí tinha uma amiga minha que ela tinha piscina, sabe? Daí ela, Sandra, vamos tomar banho na piscina? E ela estudava na parte da manhã e eu estudava na parte da tarde. Aí o que eu fazia? Ia pra escola, chegava lá, na hora do recreio, falava que tava com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça, assinava o livro e ia pra casa dela tomar banho de piscina. E isso foi várias vezes, até minha mãe ser chamada na escola. Minha mãe foi chamada na escola e perguntou, Dona Nadir, precisamos que a senhora leve a sua filha no hospital, porque sua filha tá tendo sequência de dores de cabeça todos os dias, quase, praticamente todos os dias. Ela vem na escola, estuda um pouco, tá com dor de cabeça. Tem que levar ela no médico pra ver o que tá acontecendo com ela. Minha mãe falou, mas dor de cabeça? A menina nunca tomou dor de cabeça. Aí minha mãe chegou, eu no cantão, aí foi até que eu contei, gente, mas levei uma taca tão grande da minha mãe, que olha, Jesus amado, nossa mãe, aquele dia ela me bateu. Aí, outra vez, a gente éramos crentes de uma igreja, né? A gente chegou de Belo Horizonte, a gente éramos muito católicos, né? Mas quando a gente chegamos aqui pra Rondônia, minha mãe logo passou por uma igreja crente, já batizou a gente tudo de novo e a gente frequentava essa igreja. E tinha o pastor, a igreja era assim, coordenada por um diácono, né? Não era o pastor fixo da igreja. Então, minha mãe pegava e
Esse pastor vinha uma vez ao mês, né? Aqui para nossa cidade para poder visitar os irmãos, dirigir o culto, dar a Santa Ceia. Então esse pastor era tipo um deus, né? Era um deus naquela época, assim, um deus não, assim, como eu vou falar, era uma presença muito ilustre, né? Quando eles vinham visitar as irmãs. E aí minha mãe pegou, me falou, o pastor tá vindo aqui. Aí chegou, encostou o carro, nós estávamos todo mundo almoçando. Minha mãe pegou, juntou, correndo as panelas, enfiou tudo dentro do forno e guardou, falou, guarda essas louças, guarda essas louças. Ai, gente, ó, não vamos falar nada que a gente tava almoçando, não, porque toda vez que esse pastor vinha, todo mês esse pastor tinha que almoçar lá em casa. E aquele dia minha mãe não fez, assim, um banquete, né? Era comida simples, né? Aí minha mãe esconde tudo dentro do forno. Aí chegou o pastor, o presbítero, a mulher do pastor. Aí cumprimentou minha mãe. Eu simplesmente virei pro pastor e falei, pastor do céu, o senhor não sabe de uma coisa. Aí nós estávamos tudo almoçando, a mãe escondeu as comidas dentro do forno. A mãe não sabia onde enfiava a cara. Meu Deus do céu. Aí minha mãe, não, a gente tinha acabado de almoçar, mas se vocês quiserem almoçar, eu esquento. Aí o pastor, não. Minha mãe, tipo, meio-dia, qualquer pessoa que chegasse lá em casa, meio-dia, 4 horas, minha mãe fazia café. Minha mãe foi lá, foi fazer café, mas eu via na cara da minha mãe, falei, putz, fiz merda. Mas tipo, né, sabia que eu ia apanhar quando o pastor fosse embora. Mas dito e feito, gente do céu, foi o pastor entrar no carro, mas levei uma coça, mas o que eu tinha que falar também, né? O que eu tinha que falar isso? Não, ó, impressionante. Era a mesma coisa de falar, não fala. Eu ia e falava. Falar, não fala, era uma coisa de falar, fala. Graças a Deus, minhas 2 filhas, nenhuma puxou a mim. Assim, de negócio de fazer arte de ser treteira, né? Arteira. Aí minha mãe pegou, aí o pastor foi embora, minha mãe me deu uma surra. Aí isso é pra você aprender. E antes, né, a gente, quando chegava a visita, jamais a gente poderíamos almoçar na frente das visitas. Primeiro as visitas, depois que todo mundo almoçasse, aí que as crianças da casa iam almoçar. Aí veio um tio meu visitar a gente. A mãe falou, ó, vamos ter visita, por favor, gente, se comportem. Vocês sabem que primeiro são os adultos que vão almoçar. Hoje em dia não, hoje em dia as crianças. Aqui em casa mesmo, eu coloco comida primeiro para as crianças que tem. E antigamente não, as crianças eram a última que comia. Aí minha mãe pegou e falou, ó, tá vindo visita, seu tio tá vindo pra cá, seu tio e sua tia, se comportem. Comer, vocês vão comer por último, depois que todo mundo almoçar. E não tinha negócio de ficar na cozinha, não. Colocava a mesa, todo mundo almoçava, as crianças lá pra dentro. Depois que todo mundo almoçava, saía da cozinha, aí a mãe chamava as crianças, a gente, né, nós, menores, chamávamos pra gente almoçar. Dito e feito. Minha mãe fez aquele banquete com meu tio, mais a minha tia. Colocou na mesa. Quando a mãe falou, gente, a comida tá pronta. Eu já fui lá, já peguei o prato e tirei comida na frente de todo mundo. Tirei comida na frente de todo mundo, já sentei lá no chão e almocei. A mãe só passou o olho pra mim assim. Aí depois a mãe falou assim, quando seu tio e sua tia for embora, eu vou lhe dar, você vai ver. Vou ensinar você. Mas, olha, antigamente, hoje em dia minha mãe fica falando que não tem memória. Mas como é que antigamente ela tinha memória, né? Meu tio, mas a minha tia ficou uns 20 dias lá em casa. Depois aquele dia eu não fiz mais treteira, né? Fiquei um pianinho. Ficou 20 dias lá em casa, eu fiquei uma filha exemplar. O dia que o meu tio e minha tia foram embora, minha mãe me cata eu pelo braço e fala, vem cá. Você lembra daquele dia que eu nem lembrava mais? Você lembra daquele dia que você fez isso? Me davam uma surra. Elas guardavam a mágoa dentro delas, sabe? Hoje em dia não, entendeu? Hoje em dia as mães nem, sabe? Hoje em dia a gente nem bate no filho. Eu mesmo nem bato nas minhas meninas. Olha, eu acho que eu nunca dei um tapa nas minhas filhas. E aí a mãe vinha, me pegava. Lembra daquele dia? Eu nem lembrava daquele dia, mas aí minha mãe lembrava. E me deu uma surra. Eu falei, nossa, gente do céu, mas a surra dela era tão dolorida, gente, que ficava... Queimava, ardia, gente. Ardia. Mas eu não tomava jeito. Aí fui pra minha pré-adolescência. Aí, mãe, deixa eu estudar à noite, mãe, que eu quero trabalhar, eu quero arrumar um serviço. Como eu trabalhava num serviço meio período, né? Aí a mãe pegou e eu falei, mãe, deixa eu estudar à noite, que daí eu posso arrumar um serviço o dia inteiro, né? Não precisa ser só na parte da manhã ou só na parte da tarde, estudar meio período. Deixa, mãe, deixa. E a mãe, não vou deixar você estudar
à noite não. Eu, mãe, deixa, mãe, deixa. Aí eu peguei e arrumei um serviço de secretária, gente. Esse serviço foi, nossa, naquela época, assim, as coisas eram bem difíceis, sabe? A minha mãe, eu ia ganhar bem, né, naquele serviço. E a minha mãe pegou e falou, então tá bom, vou deixar você estudar à noite, você vai trabalhar o dia inteiro no serviço, né, de secretária de uma empresa. E aí, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, ainda era de menor. Aí fui trabalhar nessa empresa como secretária, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Aí a mãe falava, você toma cuidado, eu não quero ver você com presepada à noite na escola. Aí minha mãe falou assim, eu não quero ver você com bagunça na escola à noite, eu vou vigiar você, né? Minha mãe já conhecia a peça. Gente, toda a vida eu gostei muito de dançar. E minha mãe, não sei que cargas d'água que era, que não deixava eu dançar de jeito maneira. Esses mães antigamente diz que era coisa do trem ruim, que não era pra dançar. E eu toda a vida amava dançar, amava ir na discoteca, sabe? Toda a vida. Até hoje eu gosto de dançar. Hoje eu danço de outro jeito, mas eu sempre gostei muito de dançar. Aí minha mãe pegou a primeira presepada que eu fiz à noite. Tinha negócio de pular muro. Nossa, mãe, mas eu também era muito azarada, gente, muito azarada. A gente tinha um festival de sorvete na praça, né? Aí eu peguei e queria ir. Era um dia de sexta-feira. E minha mãe, né? Lógico que eu não ia, que eu teria que estar na escola, né? Falei, não, e as meninas, vamos. E eu falei, vamos então, vamos embora. Gente, o muro da escola era muito alto. Só que aí você tinha que, como sempre, assinar o livro, né? Que você estava saindo 9 horas, né? Daí eu já não tinha mais nem mais o que inventar lá de assinar, porque já assinava quando eu estudava durante o dia. E à noite continuou a mesma coisa. Aí eu ia lá assinar o papel. Por que está saindo 9 horas? Eu tô com a dor no estômago. E assinei lá. E as meninas tudo atrás de mim, aquela fileira, né? Eu ainda levava as gurias para o mau caminho ainda. Aquela fileira de menina para assinar, pra gente poder sair para ir pro festival. Gente, minha mãe... E no fundo da escola tinha a feira municipal. Hoje em dia nem mais é lá, mas essa escola ainda existe. Aí, com muito custo, a gente colocou um monte de tijolo, né? Pra poder pular o muro. Por causa que se passasse pelo portão, gente do céu, mesmo que tivesse autorização, tinha que levar autorização pra mãe. E a mãe tinha que assinar, no outro dia a mãe tinha que vir na escola. Aí eu não ia fazer essa presepada com a minha mãe, que eu conhecia a peça que era. E eu não sei que cargas d'água, minha mãe foi numa outra igreja. Na minha igreja, nessa época, nesse dia de sexta-feira, não tinha culto. Minha mãe foi fazer a visita numa outra igreja, que era lá no centro. Mas justo na hora que eu quase quebrei a perna, que eu pulei, pá, quase caí em cima da minha mãe passando na hora. Minha mãe, a vizinha dela lá da igreja, a outra vizinha e a minha irmã. Gente do céu. Quase que eu caí em cima da mãe. Gente, mas que má sorte a minha, né? Caí lá no chão, pá. Mas quando eu caí, a mãe já juntou eu, nem perguntava se eu tinha machucado. Já catou eu pelo cabelo, já foi me dando uns tapas. A vizinha ficou tudo olhando assim, né? Porque minha mãe é assim, ela era, como é que eu vou falar? A diretora do bairro, entendeu? É assim, todos os dias à tarde, minha mãe sentava no banquinho na frente, vinha todas as vizinhas. Minha mãe, sabe? Minha mãe era aquela que criticava, sabe? As filhas das vizinhas. Mas a filha dela era um exemplo. Ela sabia que a filha dela não era, né? Mas a filha dela era um exemplo. E as vizinhas jamais criticavam eu, né? Porque, né, era filha da dona Nadia. E as vizinhas me pegam eu pulando lá o muro. E a mãe já vai me batendo. Ela nem falou. Ela só batia em qualquer lugar, não tinha lógica. Já veio batendo na rua. Ela foi batendo e batendo em mim, batendo em mim. Eu falei, ô pai amado, Jesus, meu Deus do céu. E surra. Ainda bem que as meninas ainda nem pulou. Ela nem sabia quem eram as meninas. Porque se ela soubesse, nunca mais deixava eu andar com as meninas. As meninas ficou lá no muro, pro lado de dentro. Só eu mesmo que fui a primeira a arremessar pro lado de fora. E já caí quase no colo da minha mãe. Levei uma taca, gente. Aí minha mãe pegou e falou, a partir de hoje, eu vou buscar você na escola todo dia, 11 horas. Ai, gente, mas pensa no mico. Quando dava 10h30, que a aula terminava 11 horas da noite, dava 10h30, 10h40, minha mãe já estava no portão. E os molecados já começavam, a mãe da Sandra já veio buscar ela, a guarda da Sandra já veio buscar ela. E a mãe fazia mico comigo todo dia. Enquanto não acabou o ano,
A mãe, todos os santos dias, ia lá na porta do colégio me buscar pra levar pra casa. Então, acabou a pulada de muro, né, gente? Acabou. Gente, e quando... Olha, vocês imaginam, em 97, uma pessoa... Gente, hoje não era igual hoje, que você tem um monte de produção independente. A mulher, se ela engravidasse, mãe solteira, era excluída da sociedade. Olha, era dado como, sabe, mulher, sabe, aquelas piores mulheres. As mães paravam de deixar as pessoas andar com a mulher, sabe? A mulher era excluída mesmo. Nossa, era vergonha da família se você engravidar. Na minha época chamava mãe solteira, né? Hoje em dia é mãe solo, mas antigamente era mãe solteira. Então, gente do céu, pelo amor de Deus, não poderia jamais. A moça tinha que casar intacta. E quem me aparece mãe solteira dos 15 para 16 anos? Eu. Nossa, justo a filha do Dona Nadir, meu pai amado do céu. Pensa, gente. Pensa no que eu enfrentei com a minha mãe. Minha mãe era muito rígida, muito, como eu já falei no começo do vídeo. Ela era muito rígida. Hoje em dia com os netos é totalmente diferente, mas com a gente era mais comigo, sabe? Que eu era mais treteira mesmo. Eu era muito rígida, sabe? E justo eu apareci grávida. Meu pai amado. E a mãe era daquelas que, como eu falei pra vocês, acusava a filha dos outros. Falava que, eu vi fulana chegando com um carro. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Ai, meu pai do céu. Pensa, gente, pensa. Eu era de menor ainda e apareci grávida, mãe solteira. Meu Deus do céu, minha mãe não tinha cara mais pra sair na rua. Nossa, minha mãe vira e mexe, minha mãe jogar na minha cara. Você é a vergonha da família, não sei o que, não sei o que. Ai, pelo amor de Deus. Eu enfrentei uma barra com a minha mãe. Mas isso foi até a barriguinha começar a crescer, né? Porque depois que cresceu, nossa, não podia falar, ai, que minha mãe já tava em cima olhando. Tá acontecendo, tá com dor aqui, tá com dor ali, sabe? Foi só o começo, assim, que ela foi rígida comigo, muito rígida, sabe? Eu até entendo, né, gente? Porque antigamente a criação era totalmente diferente, sabe? Os princípios da família era diferente, sabe? E era muito esse negócio de falação. Hoje em dia, putz, sabe? Pra lá com falação, sabe? Hoje em dia é totalmente, assim, de antigamente, sabe? Os princípios antigamente era muito diferente. Uma mãe solteira era vista como uma pessoa de má influência para as outras pessoas. E, nossa, minhas amigas se afastaram de mim, sabe? Eu me senti muito sozinha na época. Foi uma barra, sabe? Uma barra. Mas, né, graças a Deus, eu consegui vencer e hoje tô aí, né? Mas, gente do céu, hoje em dia eu fico nessas crianças, quase todas as crianças só vivem na internet, só vivem mexendo em celular, aqui em casa mesmo, sabe? Ontem eu tava pensando, como que essas crianças vão jogar uma Bets, que era na minha época, queimada, esconde-esconde, brincar de casinha. Então eu fico pensando, sabe? Hoje em dia os princípios, hoje em dia a vida tá diferente, é tudo no celular, sabe? As criançadas só no celular. E não vive, né? Não vive o mundo digital. Hoje em dia os brinquedos deles, esses joguinhos aí, conversa com o mundo, mas presencial com quase ninguém, né? Só mais virtual. Mas, bem, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva. Ajuda a nossa família a crescer. E hoje eu tô gravando no Dia das Mulheres. Quero desejar a todas as mulheres guerreiras, linda, maravilhosa, batalhadora. Nós somos top, nós somos supimpa, gente. E nunca deixa ninguém falar o contrário. Nós somos obra-prima do Criador, sabe? Olha, como Deus nos ama, nos deu o dom de gerar uma vida, né? Nós somos privilegiadas, nós somos top. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do meu canal e para todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo. Beijos, fica com Deus. Tchau!